Hoje a gente vai conversar sobre um gigante do mundo das letras e das artes em geral. Sua idade, 75 anos. Ele é músico, dramaturgo, escritor e ator. Ele acabou de lançar um livro que você precisa comprar de qualquer jeito. Se você tentou adivinhar de quem eu estou falando e pensou no Tiririca, no Pastor Silas Malafaia ou naquele lutador de boxe que tomava um soco no queixo na abertura do Street Fighter, cujo nome a gente não sabe, sinto lhe informar, mas você errou. O nome dele é Francisco Buarque de Holanda, o Chico Buarque, que acabou de lançar Essa Gente, um livro imperdível. Imperdível. O Ministério da Saúde adverte. Esse vídeo versa sobre literatura, mas não se limita a ela. Tentarei manter o enfoque na produção literária do Chico. Entretanto, convido você, eleitor do Bolsonaro, a assistir até o final, de coração aberto, independentemente do seu hipotético dislike ao presente material audiovisual, visto que as conhecidas posições político-partidárias do Chico possivelmente não coincidem com as suas. Se desejar comentar, faça-o sem patas na língua. Pode escrever, vai pra Venezuela à vontade. O fato do Chico ser de esquerda em nada invalida sua riquíssima obra. Ah, já ia me esquecendo. Não leve para o lado pessoal, caso eu não resista à tentação de aloprar o Bozo. Hoje em dia, falar de política e não aloprar o Bozo demanda um esforço hercúleo, e eu não estou nem um pouco afim de me esforçar. A persistir o médico, o sintoma deverá ser consultado. Olha aí que legal. Em se tratando de Chico Buarque, preço de banana. Preço de um almoço no McDonald's. Almoço entre aspas, né? Meu, é muito barato. Compra que vale a pena. Vai na minha. Se você cultiva o hábito de comer no McDonald's todo dia, deixa de comer pelo menos um dia. Um dia. Come, sei lá, come um miojo. Come uma sopa à base de água e fubá. E utilize essa grana de uma maneira bem mais saudável do que comer no McDonald's. Compre o livro do Chico Buarque. Essa Gente. Meu nome é Rafael Marmota, eu sou professor de literatura, eu sou escritor, dou aulas particulares de redação, ministro oficinas de escrita criativa, sou também redator, revisor de textos e posso ajudar você se você pretende prestar o Enem de 2020. Eu faço uns freelas também, escrevendo algumas coisinhas. Essa Gente é o primeiro romance que o Chico Buarque escreve depois de receber o Prêmio Camões. Esse ano, 2019, o Chico recebeu o Prêmio Camões. E foi bem engraçado porque o Bozo... A gente não precisa entrar em detalhes aqui, né? Todo mundo sabe quem que é o Bozo. O Bozo se recusou a assinar, a outorgar, né, o prêmio ao Chico. E quem o fez foi apenas o governo de Portugal. E aí Chicão, do alto de sua genialidade, perspicácia e inteligência fora do comum, afirmou: o Bozo se abster de assinar é como se fosse um segundo prêmio Camões. Palmas, palmas, palmas para Francisco! Essa Gente se debruça sobre o Brasil de agora, o Brasil contemporâneo, o hoje em dia. E é bem legal que o Chico, tal qual o Woody Allen, vou pronunciar certo, né? Woody Allen. Eu sou muito fã dos filmes do Woody Allen. Ele também utiliza um personagem que é escritor. Um escritor brasileiro vivendo no Rio de Janeiro, cidade que o Chico tão bem conhece. O nome do protagonista é Manuel Duarte. E aí a gente pode ver a correlação fonética com o nome Chico Buarque. A obra foi lançada em 14 de novembro de 2019, não tem nem 2 meses. E é o tipo de romance fadado ao sucesso, já nasceu best-seller. Existem listas de livros mais vendidos em jornais, em revistas. E muitas vezes essas listas funcionam ao contrário, né? Dependendo do título que é mais vendido,
ou dos títulos mais vendidos, né? Via de regra são romances, obras, ficcionais ou não, que você tem que manter distância. Realmente desconheço e ignoro se o Chico figura hoje em dia na lista dos mais vendidos com essa gente. Contudo, caso esteja figurando, o Chico é uma exceção que confirma a regra. No caso dele, corra agora para a livraria mais próxima da sua casa e adquira o quanto antes essa gente. Tem pessoas também, né, que funcionam ao contrário, né? As dicas literárias e as dicas de filmes, as dicas cinéfilas de determinadas pessoas, a gente tem que manter distância, né? Não, você me indicou isso daí, então óbvio que você não vai falar para a pessoa, né? Pelo amor de Deus. Dá uma fingidinha, fala que você vai se inteirar do assunto. Esse novo romance do Chico apresenta um escritor que teve uma fase áurea, uma fase de altas vendagens, porque ele escreveu uma obra-prima num passado relativamente recente. Só que hoje em dia ele está ladeira abaixo, está em decadência. As mulheres, sim, as mulheres no plural da vida dele estão quase que abandonando. O cara sofre um bloqueio criativo, assim, que é de certa forma lugar comum nas manifestações artísticas, né? O próprio Woody Allen sempre coloca, sempre não, mas muitas das vezes os personagens principais dos filmes dele tratam desse tema, né? O clássico personagem que é o escritor com bloqueio criativo. E na literatura isso aí também é comum, né? Nos romances em geral. Só um parênteses aqui, mas não precisa ser necessariamente um parênteses, pode ser um colchete, pode ser aspas também. Aspas não pode porque aspas denota discurso, né? Denota a fala de alguém. Aspas normalmente indicam a transcrição literal da fala de outrem. Na verdade é um parênteses dentro de um parênteses, ou um colchete dentro de uma aspas. Parênteses. Na literatura, o romance de formação é um gênero literário. Não significa necessariamente que seja uma história de amor. Agora o colchete dentro dos parênteses. Não confie em pessoas que falam ou que sugerem as aspas com um gestinho afetado. Essas pessoas não são confiáveis, não confie nessas pessoas. A gente pode definir essa gente como uma comédia de costumes, ou me apropriando de uma crítica que eu li no Estadão, abre aspas, sem o gestinho afetado. É um retrato tragicômico do Brasil contemporâneo. Fecha aspas. Como que a gente chegou onde nós chegamos? Como a gente deixou isso acontecer? Como que a gente chegou nessa dicotomia, nessa situação bizarra? Apesar de bizarro não significar necessariamente uma coisa de outro mundo, uma coisa escandalosa, ridícula, sem nonsense é a palavra. Como é que a gente conseguiu atingir esse grau de nonsense? Temos fascistas ocupando os altos cargos do executivo e é como se só existissem dois lados, né? O fascismo de um lado e o comunismo do outro, que nunca foi comunismo, na verdade, nunca se colocou em prática nem no Brasil, nem em nenhuma outra parte do planeta, em nenhuma outra nação, o socialismo propriamente dito, né? No Brasil, então, pelo amor de Deus, nunca teve. Então a gente pode entender esse novo romance do Chico como um alento, de maneira muito parecida com o livro do Meteoro Brasil que eu falei no Boletim Marmota número 13, que também versa sobre os acontecimentos contemporâneos, né? E meio que te dão um fôlego, assim, você respira fundo e fala, ufa, eu não estou sozinho. Ufa, eu não estou sozinho. O Chico cultivou o hábito de refletir sobre a linguagem no transcorrer das suas obras. E isso assim é genial, né? A gente pode chamar isso de metalinguística também. No romance Essa Gente, ele se utiliza de um recurso pouco convencional, que é o gênero epistolar, podemos dizer assim. Porque são cartas para si próprio, é um diário, né?
Você tem a história do Duarte e você tem também a história do Brasil atual. Existe uma intersecção intencional. Quando você faz a somatória de todos esses elementos que tornam a obra do Chico tão misteriosa, tão enigmática, o narrador valendo-se de um diário para contar a sua história, né? Um quebra-cabeça a ser montado pelo leitor, o aspecto metalinguístico da narrativa do Chico, calcado intencionalmente na reflexão da linguagem, a gente pode comparar, sem medo de sermos felizes, a obra do Chico com a obra de um dos deuses literários ao qual eu atribuo grande parte da minha predileção pela leitura, que é o Julio Cortázar. Se você não conhece Julio Cortázar, pesquise sobre Julio Cortázar e leia Julio Cortázar. Assim como outros escritores, né, tem uma relação muito íntima com os felinos. Ele tinha um monte de gato. Vários outros escritores também tinham vários gatos. Foucault, Hermann Hesse, William Faulkner, Ligia Fagundes Telles, Hemingway, Jorge Luiz Borges, o grande Borges, Ferreira Goulart, Truman Capote. A genialidade na escrita parece ter muito a ver com o fato de você ser tutor de um felino. Eu já atingi 10% da genialidade na escrita, já que eu tenho um felino. Provavelmente o Chico também deve ter gatos. Se ele não tem gatos, pelo menos ele deve simpatizar com os gatos. Certa feita, o Chico deu uma entrevista para um jornal argentino e declarou que enxerga o seu trabalho como escritor muito mais inovador do que as letras de suas canções. E toda a elegância, toda a destreza literária do Chico pode ser identificada a olhos nus em essa gente. Eu agradeço você ter assistido a esse vídeo e espero que você cultive cada vez mais o hábito de ler, porque, como sabemos, não existe aeróbica cognitiva mais eficiente do que a leitura. E eu encerro desejando que você receba a proteção, hoje e sempre, de todas as entidades extrafísicas nas quais você acredite. Abraços fraternos.